Vidas com História. Nasci em 1986. Curiosamente, foi também o ano em que nasceu a personagem do Palhaço Companhia, embora o artista já andasse há muito a construir o seu caminho. Na minha infância havia um ritual sagrado: chegar da escola, ligar a televisão e não perder um único episódio do Batatune. Em muitas tardes de solidão, o Companhia fez-me literalmente companhia. E como tantas crianças da minha geração, dava para mim a perguntar quem seria a pessoa por detrás da personagem de voz irreverente, cabelo espetado como a Torre Eiffel e o nariz de Pinóquio mirrado ao contrário. Só muitos anos depois descobri que o Companhia era apenas uma pequena parte da história de Paulo Guilherme, um artista multifacetado que, vindo de uma família sem qualquer tradição circense, acabou por integrar um dos maiores e mais prestigiados circos internacionais, o Royal London Circus, com o qual fez uma turnê de 3 anos em vários países da Ásia. Foi precisamente durante essa experiência que recolheu testemunhos de timorenses refugiados na Indonésia, numa altura em que Timor-Leste vivia um dos períodos mais dramáticos da sua história. Esses depoimentos acabariam por ser transmitidos em noticiários portugueses e internacionais, mostrando um lado do artista que poucos conhecem, o do homem atento ao mundo e às pessoas. Mas a sua história não fica por aí. Foi campeão de mini trampolim pelo Lisboa Ginásio Clube, homem-estátua em grandes eventos, participou no maior desfile da Expo 98 e conheceu como poucos os bastidores da noite de Lisboeta, quando o Bairro Alto e o Frágil eram palco de uma geração de artistas, criativos e de sonhadores. Depois veio a televisão, o sucesso estrondoso dos programas infantis, a fama, o carinho de milhões de crianças e também os momentos mais difíceis. Como era viver na pele de uma personagem tão marcante? Terá vivido na sombra do Batatinha? Como eram afinal os bastidores daquele fenómeno que marcou uma geração? Hoje não é apenas uma entrevista. Hoje é como fazer trapézio sem rede. Uma conversa longa numa viagem pela vida de um homem que me acompanhou na infância e que, sem o saber, também ajudou a moldar a minha identidade artística. Olá, Palhaço Companhia, ou direi antes, Paulo Guilherme? Podes dizer Palhaço Companhia e podes dizer também Paulo Guilherme. Como foi a tua infância, Paulo? Foi uma infância feliz. Andei na escola, num colégio de freiras logo quando na infantil, onde comecei logo a ter as festinhas das freiras que me puseram o bichinho do espetáculo e fui muito feliz nessa altura. O que é que eu hei de dizer mais? Na primária tive uma professora que gostava muito de ensinar coisas que não se ensinava normalmente na escola, como por exemplo ensinar os miúdos a ouvir música clássica, a fazerem teatros, e portanto eu acabei por ir ganhando um bocado esse gosto pela arte, não é? Em vez de ser pelo desporto. Mas pelo desporto é engraçado, também tiveste gosto, foste campeão de mini trampolim. A minha mãe pôs-me muito cedo também no Lisboa Ginásio, e primeiro comecei com aulas de ginástica normal e depois numa altura qualquer perguntaram-me se eu queria ir para o mini trampolim e eu gostei daquilo, e ao fim de um tempo que me puseram-me a competir. Não era bem aquilo que eu não queria competir, mas lá me conseguiram convencer e eu passei a ganhar primeiros e segundos lugares e pronto, e de certa maneira foi o que também me pôs o fit todo em mim, que depois venho a aproveitar isso mais tarde, depois quando entro para a escola de circo, por exemplo. Até porque o Companhia era um palhaço e é muito físico,
Principalmente na altura de No quando início começou, era, não no é? início era mais físico do que sou agora. Agora já não faço o pino. Mas na altura, pronto, fazia essas coisas todas e pronto, e estava com mais, estava mais ginasticado. Eras bom aluno na escola? Mediano. Os professores diziam que eu era uma pessoa que me distraía com muita facilidade. Estava sempre a olhar para a janela, estava sempre a distrair os outros, mas era um miúdo que também não estudava muito para atingir as notas mínimas para passar. Ao mesmo tempo que estava distraído, também quando era necessário estava com muita atenção nas aulas e pronto, e não precisava muito estudar em casa. E qual era a tua disciplina favorita? Estava na António Arroio, gostava de desenho, eu sempre gostei muito de gráficos e tenho pena de não ter seguido os gráficos, que era uma disciplina que havia na António Arroio, e fui para imagem e comunicação audiovisual. Ainda te lembras da Alameda das Gansas, na António Arroio? Lembro, quem passou por lá deve-se lembrar que era um corredor que estava para o ginásio, era um ginásio que aquilo era uma coisa fantasma, não acontecia nada naquele ginásio e chamavam-lhe a Alameda das Gansas porque havia pessoal que ia para lá fumar gansas, pronto. Mas foi nesse ginásio que tu começaste depois a ensaiar algo mais artístico. Sim. Eu quando entrei para António Arroio fui um bocadinho... Não foi bem ao engano, porque sabia que era uma escola de artes, e é uma escola de artes, mas eu achava que aquela escola seria uma escola como na série Fame, que eu gostava muito, e que era uma escola que ensinavam teatro, ensinavam dança, ensinavam Várias artes, não é? Várias artes. Todas essas artes que ali na António Arroio não existiam, e então eu, como entrei para a escola e fui delegado de turma, e como delegado de turma tinha muito acesso à associação de estudantes, e combinei com o pessoal lá da associação de estudantes que uma escola daquelas era um crime se não tivesse pelo menos um grupinho de teatro, e lá mexi, lá eu e outros, e lá conseguimos então formar um grupo de teatro paralelo às aulas, e pronto, e depois íamos para esse ginásio a ensaiar, era a nossa sala de ensaio. Aos 13 anos tiveste a oportunidade de ir a Moscovo. Em que medida é que essa viagem te marcou? Eu fui pioneiro do PCP com 12 anos, e nesse ano fui também nos pioneiros, fui destacado por Lisboa para ir integrar um grupo de miúdos para irem passar um mês de férias, 35 dias mais precisamente, a uma colónia de férias de pioneiros de todo o mundo. E eram 30 dias lá nas férias, em Artek, e 5 dias em Moscovo. E o que eu trago gostei muito, claro, e o que eu trago dessa viagem foi o dia em que nos deram a escolher entre o Museu de Cera e o Circo Estatal de Moscovo, e eu, contra todos, disse: vamos todos para o circo, e lá consegui que fôssemos todos para o circo, e foi das experiências mais impressionantes que tive, porque até hoje deve ter sido o circo mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. Vais amadurecendo como jovem, vais amadurecendo como artista, até um dia que faz um curso de teatro. Sim.
precisamente quando andava na Antónia Arroio no curso no grupo de teatro, um dia vou para um ensaio e há um colega que chega e que diz que ouviu na rádio que a Gulbenkian ia patrocinar um curso de teatro na Casa da Comédia com o Filipe Laféria, e eu não ouvi mais nada, desatei a correr para a Gulbenkian e fui-me inscrever, e passado uma semana telefonaram-me a dizer para ir prestar provas. Fui prestar provas e de centenas de pessoas, não sei se foi centenas, mas dezenas de pessoas que se inscreveram, eu fui um dos que fui admitido e lá fiquei durante um ano. Não cheguei ao fim do curso porque entretanto comecei logo a meter o nariz em tudo e de repente entre a escola e o teatro e o curso de teatro eu comecei a pender mais para o lado do teatro, acabei por desistir da escola e o meu primeiro trabalho foi dado pelo Rogério Samora, que me contratou para passar a roupa a ferro dele. Pronto, aquilo precisava de ser passado a ferro e eu a partir daí, um bocadinho mais à frente, fui contratado para a peça onde ele estava, aliás para uma outra peça com vários artistas, onde estava o Zé Jorge Duarte, António Feio, entre outros que eu agora não me lembro de toda a gente, para fazer contra-regra. E então comecei a fazer contra-regra de um espetáculo que era o Marlowe, um teatro cabaré policial, juntamente com o Eduardo Abondanza, que tinha acabado, ou estava a acabar o curso de estilismo, e que ela tomava conta do guarda-roupa e eu tomava conta dos adereços e ajudava, pronto, lá nesse espetáculo. Entretanto, paralelamente a esse espetáculo havia o Zig Zag do Fernando Gomes, onde entrava o Rogério Samora, que era para esse espetáculo que eu passava a ferro a roupa, e comecei a fazer contra-regra também para o Zig Zag, juntamente com um rapaz que era o João Ribas dos Censurados, irmão da Isabel Ribas, atriz e conhecida também das dobragens, que era minha colega no curso, e outros colegas como o Zé Raposo. E aí, depois de estar a fazer as contra-regras à noite, o Zé Jorge Duarte foi convidado para fazer uma peça infantil, mas como ele estava a trabalhar à noite na peça no Marlowe à noite, disse ao Filipe que agradecia ao Filipe Laféria, disse ao Filipe que agradecia muito o convite, mas que se calhar ficava bem servido comigo a fazer o papel que estava destinado para ele, e foi assim que eu estreiei no teatro. O meu primeiro espetáculo em 1983, venham ver a Festa do Sol, uma peça infantil de uma criação da Glicínia Coartim, mas que depois, como tínhamos 3 semanas para fazer aquele espetáculo, e era um espetáculo musical, tínhamos que aprender canções, as canções tinham que ser feitas e tal, guarda-roupas, aquelas coisas todas, o Filipe Laféria acabou por pôr a mão e acabou por ajudar na encenação, e pronto, para além do curso, ainda o tive como encenador deste espetáculo, que foi o primeiro que eu fiz. Depois disso fui parar ao Teatro Ibérico. Como foi essa experiência no Teatro Ibérico? José Blanco Gil, que foi também uma experiência interessante, apesar de como ator não fiz grande trabalho, porque numa peça de 4 horas eu tinha para aí 6 falas, mas foi uma peça que durou cerca de um ano
e que corremos alguns festivais nos Estados Unidos, em Espanha. Aliás, fomos estrear a Espanha e valeu pela experiência? Valeu muito pela experiência, já porque conheci muitos atores e muitas atrizes que passaram por esse espetáculo, que era um espetáculo que era um bocado complicado e havia pessoas que entretanto saíam, depois precisavam de ser substituídos, então acabei por conhecer muitos artistas, entre os quais, por exemplo, a Custódia Galego, por exemplo, que desde essa altura que somos amigos, e conheci também a Rosa Lobato Faria, que nessa altura fazia num café-teatro que existia na Graça, que era o Solomio, fazia um espetáculo de poesia com o Vítor de Sousa, e ela então convida-me se eu queria fazer uma brincadeira meio à palhaçada lá no meio das poesias, para aquilo não ser uma coisa tão seca, porque às vezes as pessoas num bar ouvirem poesia, aquilo tornava-se um bocadinho seca, e então, para não ser tão seca, ela criou-me um personagem que era a filha do Stevie Wonder, que aparecia e que queria cantar uma canção que o pai tinha escrito, Stevie Wonder, que era o I Just Called to Say I Love You, em português, com uma letra da Rosa Lobato Faria, e pronto, foi a minha estreia a fazer uma espécie de travesti. Mas mais tarde tiveste a oportunidade de seguir essa carreira com grandes nomes. Eu cheguei, sim, eu tinha um colega no curso também, que era o Zé Manel Rosado, a Lídia Barloff, que nunca cheguei a trabalhar com ele, mas que eu acompanhei em muitas coisas que ele fazia, e conheci muitos colegas dele. E também numa outra ocasião, mais ou menos na mesma altura, logo a seguir ao Teatro Ibérico, foi uma coisa muito curta de entrar num espetáculo de travesti que se passava no Memorial Bar, que na altura era uma sala de espetáculos onde tinha espetáculos, por exemplo, como a Simone de Oliveira, como a Dina, cantora, e outros, e tinha também um espetáculo de travesti, e que eu fui convidado então porque me tinham visto nesta coisa com a Rosa Lobato Faria, de fazer para não ser só o travesti que faz os playbacks, eu faria um travesti que falava, portanto eu não fazia playbacks, aliás, palhaçadazinho, e eu fazia a ligação entre os vários travestis que apareciam com rábulas cómicas, que pronto, e aquilo teve algum êxito. Ainda cheguei a trabalhar também com o Domingos, com a Bel Dominique. Já passou por aqui? Ainda depois eu sei. Também cheguei Domingos a fazer alguns espetáculos com ele. E pronto. Já foste um pouco tudo. Já foste travesti, já foste homem-estátua. Já fui homem-estátua também. Já foste trapezista e, acima de tudo, palhaço. Mas já lá vamos. O palhaço já era um bocadinho aquilo que eu, desde miúdo, dizia que queria ser palhaço. Portanto, o palhaço nunca o tirei de ti, não é? Teve sempre em ti. Teve sempre em mim. Era uma coisa. Foi-se desenvolvendo ao longo da idade. Sim. Eu, quando era miúdo, já me mascarava nos carnavais, já me mascarava de palhaço, pintava a cara com guaches, ia para os desfiles de carnaval, e cheguei a ganhar alguns desfiles de carnaval como palhaço. Tinha uma prima mais nova que eu obrigava a vestir-se e pintar-se de palhaço, e depois houve uma vez a professora dela lá na aldeia da minha mãe que me convidou para apresentar um espetáculo de palhaço. Foi a primeira vez que eu fiz de palhaço mesmo, foi com esta minha prima, a Sara, que curiosamente faz anos no mesmo dia em que eu me estreiei com a Batatinha. Pronto, é só uma curiosidade.
Por falar em Batatinha, como é que conheceste o Batatinha? O Batatinha conheci um bocadinho depois, mais tarde, numa altura em que eu, ligado às artes, vendia artesanato na Rua Augusta. Cheguei a vender artesanato na Rua Augusta e num dia em que eu estava ali a vender, aparece-me um amigo que me convida para ir ao cinema. Fomos ao cinema e no final do cinema eu disse: epá, eu não me apetece ir para casa, mas também não me apetece ir para os copos, mas apetecia-me assim qualquer coisa de diferente. Então esse meu amigo disse: vou-te fazer uma surpresa, e a surpresa foi apresentar-me Soneca e Batatinha. Era uma dupla de palhaços, na altura que já tinham algum currículo em programas de televisão. O Batatinha já tinha trabalhado antes com o Croquete, que eu também conhecia de ver na televisão. Não são os meus palhaços de referência. Os meus palhaços de referência ainda são um bocadinho mais para trás, que é o Anacleto e o Miguelinho. Esses sim, é que são os meus palhaços de referência. Mas pronto, sempre que dava palhaços na televisão eu ficava, e circo, na televisão eu via sempre o circo. Depois tinha uns primos com quem eu ia sempre ao circo, ao Coliseu, no Natal e em outras épocas, porque antigamente o circo tinha mais épocas que não só no Natal. Hoje em dia é que parece que só se lembram do circo no Natal. E pronto, e eu a ver essas coisas todas, pronto, sempre gostei muito de ver os palhaços e sempre quis ser um palhaço. E fiquei muito feliz de conhecer então o Soneca e Batatinha, que depois, mais tarde, eles deviam estar em final da dupla, e um dia o Batatinha convida-me. Foi uma espécie de convite forçado, que foi: eu preciso que me venhas substituir o Soneca, porque não tenho outra pessoa e tenho um espetáculo vendido e o Soneca não vai e tens que ir tu. E eu fiquei todo acagaçado. E lá fui fazer. Tínhamos uma amiga em comum que eu conhecia do artesanato e que ela conhecia o Soneca e Batatinha porque tinha trabalhado com eles, e então ela foi connosco e ficava da parte de trás, no palco, a dizer-me: agora faz isto, agora faz aquilo, agora é aquilo. E lá nos safámos e pronto, foi assim que eu e o Batatinha começámos, e desde aí foi um crescer de trabalho. Ainda trabalhámos um ano e tal a fazer esse espetáculo. Entretanto aparece o Chapitão, que na altura ainda não se chamava Chapitão, era curso antes? Era um curso antes que deu origem ao Chapitão. Que deu origem à escola do Chapitão. Foste dos pioneiros. Eu e o Batatinha fizemos parte do primeiríssimo curso financiado pelo Fundo Social Europeu, portanto pagavam-nos para lá estar, e seriam 3 anos. Não cheguei, nem eu nem o Batatinha chegámos ao fim do curso, porque entretanto a meio, sensivelmente a meio, mais coisa menos coisa, ainda fizemos para aí 2 anos talvez. O curso era de 3 anos, fizemos para aí 2 anos, e entretanto aparece o Guilherme Cardinali, que precisava de arranjar palhaços para integrarem o grupo de palhaços no circo, do Royal London Circus, onde ele trabalhava. O que era esse circo, para quem não sabe? Que tipo de circo, dimensão? O The Royal London Circus era um circo inglês que funcionava na Ásia. Portanto, corria todos os países ali da Ásia, e como circo inglês era um circo muito prestigiado na altura, super tradicional, e que nós fomos integrar esse grupo de palhaços que eram os Cardinalis, onde nasceu a figura do Companhia,
tal como é hoje, com o cabelo em pé e com aquele nariz que parece uma bruxa. Mas a tua imagem e os totices, na altura ainda Os totices só aparecem mais tarde. Os totices só aparecem no Batatune, sim. O que aprendeste dessa experiência de estar no circo tradicional fora de Portugal? Bom, eu até integrar esse grupo eu dizia que queria ser um palhaço do novo circo, que não queria ser nada tradicional, nada que tivesse a ver com essas coisas, mas pronto, tive este convite e fui parar exatamente a uma coisa super tradicional, o que de certa maneira isto transformou-se numa espécie de universidade, porque acabei por aprender imenso toda a parte do tradicional para depois poder então inovar com a parte do novo circo e criar este personagem que eu tenho até hoje, que é a Companhia. Na altura em que estavas na Indonésia, há um acontecimento muito interessante que poucos sabem. Tu filmaste depoimentos muito importantes que relatavam situações que estavam a ocorrer em Timor-Leste. Exatamente. Um dia eu e o Batatinha íamos a passear num centro comercial e íamos os dois muito bem a falar um com o outro, em português, e somos abordados por aparentemente pareciam indonésios, que nos perguntaram em inglês de onde é que nós éramos, porque ouviram-nos falar em português e não queriam acreditar quando de repente nós dissemos que vínhamos de Portugal. O que era uma coisa muito complicada, porque na altura portugueses não podiam estar na Indonésia, não havia relação nenhuma entre Portugal e a Indonésia, exatamente por causa do que estava a acontecer em Timor-Leste nessa altura, e estes timorenses então estavam a estudar na universidade em Bali, financiados pelo governo indonésio, e que tiveram a ideia de nos perguntar se nós podíamos filmar uns depoimentos dirigidos à Assembleia da República e ao Governo e ao Presidente da República, a contarem as atrocidades que se passava em Timor, e pronto, e lá se organizou uma festa, entre aspas, uma festa de aniversário, onde se juntaram lá os timorenses, eram cerca de uns 50 talvez, timorenses que estavam ali e que todos quiseram fazer um depoimento contavam o que se passava em Timor, que matavam pessoas e que pronto, e isto foi dirigido entretanto para a Assembleia da República. Nós andámos um bocadinho como espiões, digamos assim, lá na Indonésia, ainda durante mais um mês e tal, até voltar as pessoas. Sim, lá no circo. E a cassete? Com a cassete disfarçada de cassete de música normal, Tina Turner, misturada com as outras cassetes nas nossas malas de viagem, que depois trouxemos. Depois aquilo passou na RTP, dos cerca de 90 minutos que nós tínhamos filmado de depoimentos, passaram um resumo de mais de 10 minutos, que depois aquilo correu o mundo, e ao fim de cerca de poucos meses, depois disso ter acontecido, dá-se um massacre no cemitério de Dili, em Timor-Leste. E pronto, e isto eu não sei se foi pelos depoimentos que isso aconteceu, mas o que nós tínhamos trazido eram coisas
não se via o que é que se estava lá a passar, eram portanto só depoimentos de timorenses a falar, para se perceber o que é que se estava a passar lá, e que depois com o massacre então deu-se origem a todo aquele processo de libertar o Timor-Leste dos indonésios e passar a ser um país independente. No regresso. De certa maneira nós acabámos por ajudar um bocadinho na independência de Timor-Leste. Quem diria? Companhia e Batatinha ajudaram. É verdade. Eu estou por trás da câmara, o Batatinha é que dá a cara, portanto é natural que não se fale muito de mim no meio disso tudo, porque eu estou atrás da câmara, não se vê, mas fui eu que estive atrás da câmara e portanto também lá estou. O mérito é de todos. É. Quem é o palhaço Batatinha e quem é o António Branco? Quem é o palhaço Batatinha e quem é o António Branco? Então, é o meu colega. Já lá vão 40 anos de que somos colegas, com quem eu aprendi bastante. Aprendi muito com o Guilherme Cardinali lá no circo. Fez o teu nariz. O nariz que tu usas foi feito por ele. Foi ele que fez o meu nariz. Que não era para ser assim conforme está, era posto ao contrário e ficava assim um bocadinho espetado para a frente. Só que eu, quando fui ao espelho e experimentei o nariz, pus ao contrário e vi a cara de parvo com que eu ficava, que achei que ficava mais interessante aquele nariz assim, e assim ficou até hoje. E o António Branco, quem é? O António Branco é o meu colega, com quem já tivemos muitas aventuras. Pronto, esta deve ter sido uma das grandes aventuras do circo lá no Royal London Circus. Foram 3 anos pela Ásia, passámos por Taiwan, pela Malásia, pela Indonésia. Depois, quando voltamos, decidimos experimentar a sorte com a RTP. A RTP Alegria. Com alegria. Não foi uma ideia nossa, nós só nos fomos propor como palhaços e que podiam nos aproveitar para nos darem trabalho. E entretanto a RTP apresenta-nos a Miragem, que era uma produtora que entretanto já tinham feito uma proposta de um espetáculo de palhaços que seria o Alegria. Só que na altura os palhaços que eles tinham apresentado, a RTP não quis esses palhaços, e como nós tínhamos entretanto aparecido a propor-nos para um trabalho qualquer, apresentaram-nos à Miragem, então a Miragem contratou-nos para fazer o Alegria, que fizemos na RTP, que depois mais tarde deu origem ao Vamos ao Circo para a TVI, e que daí para a frente ficámos muito mais ligados à TVI, porque depois um bocadinho mais tarde vamos fazer o grande sucesso que foi o Batatune. Na Expo 98, durante esse tempo? Não, a Expo 98 foi um bocadinho antes do Batatune, foi para aí um ano antes. Aliás, a Expo termina em setembro e nós somos contratados para fazer o Batatune em novembro. Nessa altura eu estava separado do Batatinha, tínhamos resolvido parar e fazermos trabalhos paralelos, pronto, sem fazer Batatinha e companhia. Estávamos um bocadinho cansados do mesmo espetáculo, já fazíamos há algum tempo, e calhou nessa altura ter sido convidado para ir trabalhar para a Expo, para participar no desfile mais importante, que era um desfile diário que acontecia todos os dias lá na Expo, ao fim da tarde, com o cair do dia para a noite, na passagem do dia para a noite, que se chamava A Peregrinação, que era um espetáculo que tinha 2 km de máquinas, de um desfile de máquinas,
e artistas, éramos cerca de 400 artistas. Fazíamos aquele espetáculo todos os dias, que foi uma experiência fantástica, das melhores experiências a nível profissional que tive, porque aprendi muito do que é trabalhar em equipa, principalmente trabalhar em equipa, que é uma coisa que é muito importante. Sabendo trabalhar em equipa, qualquer trabalho funciona muito mais fácil. E pronto. Por isso é que às vezes há trabalhos que acabam, não é? Pois, infelizmente, depois fizemos o Batatune e depois, a partir de uma certa altura, eu vim-me embora. Porquê que decidiste sair do Batatune? Olha, senti exatamente isso, uma falta de trabalho de equipa. Havia trabalho de equipa com os outros colegas, com os atercistas, com os sonoplastas, com todo o resto do pessoal, mas havia pouco trabalho de equipa com o meu colega Batatinha, e não foi essa a razão principal, foi uma das razões. E eu, entretanto, sentia-me triste a fazer aquilo. Sentia que não, para a quantidade de tempo que aquilo me absorvia, eu não estava a ser feliz, porque o que estava a acontecer para os últimos tempos era davam-me para aí 3 a 5 minutos de antena para vender o merchandising do programa, e eu sentia que já não estava a ser o palhaço que eu queria ser, e que, continuando ali sem conseguir mudar a maneira de se funcionar, eu não iria continuar a ser feliz. E então chegou uma certa altura, com várias gotas de água que aconteceram, resolvi vir-me embora. E pronto, foi assim que acabou o trabalho com o Batatinha durante alguns anos, e eu vejo-me sozinho e a pensar, então agora, depois de tanto tempo a trabalhar em equipa e com outras pessoas, resolvi, olha, vou-me atirar aos leões e começar a funcionar sozinho. Tive logo um convite para trabalhar com uma produtora que me fez gravar um disco, que é o Na Boa Companhia. Tenho um disco a solo, que deu origem também a um espetáculo a solo, e que desde aí até aos dias de hoje, não é esse o espetáculo exatamente, já teve várias variações do mesmo espetáculo. Desde essa altura que tenho vindo a trabalhar mais a solo. E com outros colegas, como é a experiência? Também aproveitei, já que estava sozinho e estava mais disponível para aprender e para trocar experiências. Cheguei a trabalhar com a Picolé, por exemplo, que conheci porque ela foi só... Eu conhecia a da televisão da Praça da Alegria, e há um dia que ela aparece lá no Batatune a oferecer-se para apresentar o número dela, e ela foi 2 ou 3 vezes ao Batatune, e aí pronto, trocámos os nossos contactos. E depois, quando eu me apanho sozinho, já não me lembro se foi ela que se lembrou, se fui eu que me lembrei, mas aconteceu que chegámos a trabalhar juntos em espetáculos por aí. Depois também tivemos convites para a RTP Madeira para ir apresentar um programa que era Criança Sempre, que passava no Dia Mundial da Criança, no dia 1 de junho, que é um dia muito importante para os palhaços, de uma maneira geral. Para ganharem algum dinheirinho, para se aguentar. Pronto, e não só. Normalmente é um dia que normalmente os palhaços têm sempre trabalho. E nós fomos várias vezes, eu e a Picolé, fazer esse programa à RTP Madeira, o que me deu bastante gozo. Umas vezes fui sozinho, outras vezes fui com ela. Também, nessa altura em que fiquei sozinho, tive um convite
para ir substituir o croquete no programa da manhã da Fátima Lopes, em que ia fazer um bocadinho aquilo que fazia com a Batatinha, só que com a Fátima Lopes, que era rábulas de palhaços, em que ainda tive algum tempo lá na SIC, que gostei imenso. Gostei muito de trabalhar com a Fátima Lopes. É uma apresentadora super generosa, e com quem eu aprendi bastante, se bem que o tempo foi muito curto nesse trabalho. O Rivens foi um dia, o Paulo Silver da New Sheet, que é a empresa, que se lembrou de fazer andava já a fazer, há um ano que fazia o Revenge of the 90s, que é umas festas temáticas sobre os anos 90, que se andava a fazer um bocadinho ainda de uma maneira. Aquilo funcionava com convites pela internet, dizia-se o dia e o local, o dia e o local, a terra, mas só no próprio dia é que se sabia onde é que iria ser a festa, e durante o tempo todo vendia-se os bilhetes e tal, e depois aquilo era um espetáculo que tinha muitos artistas dos anos 90, e ele lembrou-se de convidar o Batatinha e o Companhia, e de certa maneira de nos voltar a pôr juntos, e pronto, e desde há 8 anos praticamente que eu e o Batatinha temos feito também o Revenge of the 90s, que também tem sido um trabalho bastante enriquecedor, e tem-me dado imenso gozo, porque olha, conheci figuras que de outra maneira se calhar não iria conhecer, como o King África do La Bomba, como as Non-Stop, de quem me tornei amigo das Non-Stop, que pronto, só as conhecia de ouvir cantar. Conheci o Toy, conheci o Hermano José. Não, o Hermano José por acaso já o tinha conhecido antes, mas cheguei a trabalhar também com o Hermano José lá no Rivens. E mais artistas, muitos internacionais também. E uma artista muito importante, o que é que ficou da Carla e Aida em ti? A Carla e Aida, eu conheci a Carla e Aida no curso do Chapitão. Ela era professora de circo, uma mulher que é o circo com pernas, e que se tornou nossa amiga. Ela, para os programas de televisão que nós fizemos, ela que fazia o intercâmbio entre os vários artistas que nós convidávamos para ir aos programas, e ela é que fazia todo esse contacto, e portanto ela tornou-se uma agente, digamos assim, dos artistas de circo, o que nos fez de certa maneira entrar para a família de circo, porque acabámos por conhecer praticamente tudo o que se passa no circo em Portugal, e pronto, e tornou-se também uma grande amiga. Foi ela que nos ajudou muito no processo todo do Batatune, principalmente, que era uma coisa que nos deu muito trabalho a fazer, e que pronto, foi uma grande amiga. Já não está cá entre nós, mas eu lembro muitas vezes dela. Paulo, o que dirias ao puto de 15 anos que queria ser palhaço e apresentou-se pela primeira vez no palco no Colégio de Freiras? Diria: vai puto, vai em frente, estás no bom caminho, não percas essa energia que tens, porque vai-te fazer falta para seres criativo e tal. Vai em frente, vais no bom caminho, não é fácil, mas não desistas, porque tens jeito para a coisa, e portanto vai em frente. Qual é o teu sentido de vida? Palhaço Companhia e Paulo Guilherme?
O meu sentido de vida agora vou dizer como companhia. Eu estou aqui para despertar a criança que existe dentro de qualquer um. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.